E se o governo federal dos Estados Unidos passasse a controlar diretamente as eleições que hoje são organizadas pelos estados? Essa possibilidade, levantada pelo presidente Donald Trump, reacendeu um intenso debate constitucional e político no país e pode impactar o cenário das próximas eleições americanas. Nos últimos dias, o presidente Donald Trump voltou a provocar polêmica ao questionar se os estados deveriam continuar responsáveis pela organização das eleições nos Estados Unidos. Segundo ele, o governo federal deveria assumir a supervisão do processo eleitoral, nacionalizando o sistema de votação. A proposta gerou reação imediata tanto entre democratas quanto entre membros do próprio Partido Republicano, já que, atualmente, a Constituição americana estabelece que cabe aos estados organizar e conduzir suas eleições. Trump voltou a insistir na narrativa de fraude eleitoral, alegando, sem apresentar evidências, que estados governados por democratas permitiriam a participação de imigrantes sem documentos nas votações. Em declarações recentes, o presidente afirmou que, se essa situação continuar, os republicanos poderiam deixar de vencer eleições futuras. Ele também declarou que o governo deveria assumir o controle da votação em determinados locais, embora não tenha especificado quais seriam esses lugares. Analistas políticos, no entanto, interpretam que a referência seria a estados governados pela oposição democrata. Esse discurso acontece em um momento delicado da política americana. As eleições legislativas de meio de mandato se aproximam e pesquisas indicam a possibilidade de os republicanos perderem o controle da Câmara dos Representantes e até do Senado. Além disso, uma recente derrota republicana em uma disputa para o Senado estadual do Texas aumentou ainda mais as preocupações dentro do partido sobre o desempenho eleitoral nos próximos meses. O debate ganhou força porque a Constituição dos Estados Unidos é clara ao afirmar que cabe às legislaturas estaduais definir horários, locais e a forma como as eleições serão conduzidas. O Congresso pode, sim, criar ou alterar regras gerais, mas não pode simplesmente retirar dos estados o controle total sobre o processo eleitoral. Especialistas em direito constitucional apontam que a ideia de nacionalizar as eleições não tem base legal e contraria o princípio do federalismo, que distribui poderes entre o governo federal e os estados. A repercussão negativa não veio apenas dos adversários políticos do presidente. Lideranças republicanas no Congresso também rejeitaram publicamente a possibilidade de federalizar o sistema eleitoral. Os presidentes da Câmara e do Senado, ambos republicanos, afirmaram que não apoiam mudanças que retirem dos estados o papel central na condução das eleições. Do lado democrata, a reação foi ainda mais dura. Parlamentares acusaram o presidente de atacar diretamente princípios básicos da Constituição americana e classificaram a proposta como ilegal e preocupante para a democracia do país. Analistas avaliam que, até o momento, a proposta não passa de um discurso político voltado para mobilizar a base eleitoral republicana e tentar fortalecer o partido antes das eleições legislativas. Também há quem veja a estratégia como uma tentativa de antecipar possíveis derrotas eleitorais, reforçando o argumento de fraude antes mesmo da realização do pleito. Enquanto isso, a tensão política cresce, e o debate sobre a segurança e a organização das eleições volta ao centro das discussões nos Estados Unidos. O tema é especialmente sensível porque toca em um dos pilares do sistema político americano, a autonomia dos estados dentro da federação. Até agora, não há qualquer movimento concreto no Congresso para alterar a estrutura eleitoral vigente, e especialistas consideram improvável que uma mudança desse porte aconteça, já que exigiria ampla aprovação legislativa e enfrentaria grandes desafios jurídicos. Mesmo assim, o assunto continua gerando forte repercussão e deve permanecer em destaque à medida que a corrida eleitoral avança.
A grande questão agora é saber até que ponto esse debate vai influenciar o clima político nos próximos meses e se a discussão sobre o sistema eleitoral poderá impactar a confiança dos eleitores no processo democrático. E a pergunta que fica é: essa polêmica é apenas retórica política em ano eleitoral ou pode sinalizar novas disputas sobre o futuro das eleições nos Estados Unidos? E você? O que acha dessa discussão? O modelo eleitoral americano deveria continuar nas mãos dos estados ou deveria haver um controle nacional? Acompanhe os próximos capítulos dessa disputa política que promete movimentar o cenário internacional nas próximas semanas.